Amém, então. Efésios capítulo 2, verso 18. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Amém. Irmãos, de que Paulo está falando? Ele chega ao ponto de enfatizar, no capítulo 3, no verso 1, ele diz, por esta causa, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Ou seja, ele vem falando desde o 2, vai entrar pelo 3, falando de que o Evangelho é uma causa. E o que é uma causa? Uma interpretação clássica do nosso dicionário diria que causa é aquilo que produz ação, cria um efeito. Tem um pouco de fundamento, né? Porque a vinda de Cristo para nos trazer o Evangelho foi uma ação e criou um efeito, não criou? E que efeito? Revolucionou o mundo de tal maneira que hoje os grandes historiadores têm como referência o quê? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, que causa e que efeito, amém? Marcou a história mundial. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é uma causa. Pelas causas que há no mundo, as pessoas até matam e morrem. O islamismo tinha sua causa. Eles queriam que o islamismo dominasse o mundo. O que eles fizeram? Sacaram da espada e ao fio da espada saíram para conquistar o mundo, iam matando as pessoas inocentes, iam fazendo horrores, porque eles tinham uma causa. Eles queriam que o islamismo fosse a religião oficial do mundo e se transformaram em mercenários e assassinos e condenados ao inferno. Como eu gostaria que tivesse alguns islâmicos me ouvindo nesta hora, mas eles ouvirão, amém? E você tem que conhecer a raiz, a origem das coisas, a origem, a causa dos fatos. Então, eles queriam, e quem aceitasse passar para o islamismo ficaria vivo, quem não aceitasse seria morto. Aquela praga que teve lá na Rússia, como é que se chamou aquele movimento? O comunismo, foi uma causa. Alguém se levantou com uma causa, né, um conjunto de ideias, e quis que o mundo se curvasse ao comunismo. E novamente, um bando de assassinos sem escrúpulos se levantou sobre a sociedade, em que todo mundo que não aceitasse o comunismo caía à espada, era lançado nos calabouços, eram afastados das suas famílias, eram torturados até a morte, eram
submetidos às mais incríveis torturas psicológicas, horrores, sangue derramado, principalmente de cristãos, é claro, porque o cristão que conhece realmente a causa do Evangelho, ele morre, mas ele não troca de causa, porque ele sabe que nenhuma causa há tão nobre quanto o Evangelho, porque o comunismo, o islamismo, o mormonismo, nenhum conceito religioso ou nenhuma causa tem um princípio tão tremendo quanto amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E não há maior amor do que este, de dar a vida pelos seus irmãos. Nenhum conceito tem esta nobreza que nós temos, e isso está dentro do ser humano. Mas existem muitas causas, não tem por aí os terroristas? Eles têm a causa deles, não tem? A ponto de encher o corpo de bomba, entram nos seus carros bombas, nos seus aviões, são os chamados kamikazes, e se explodem para matar um bando de inocentes. Ou seja, eles têm uma causa, mas para que eles levem adiante a causa deles, primeiro eles têm que se transformar em assassinos, sem nenhum princípio, sem nenhum conceito, sem nenhuma moral, sem nenhuma dignidade. Quantos carros-bombas têm matado milhares de pessoas inocentes por aí, né? Eles têm bronca do governo. A causa deles é que eles têm bronca do governo. Aí vai, pega um carro-bomba e põe no shopping. Por que eles não foram colocar lá no Senado? Ou lá seja lá onde for? Isso prova que a causa deles não é nobre, não é digna, não é honrada. Agora, o Evangelho é diferente. A causa do Evangelho que Jesus Cristo nos traz, ela é uma coisa tão tremenda. Deus não obriga ninguém, não pega ninguém pela gravata. Simplesmente diz, ó, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Agora, se tu não quer crer, tu não crê. Amém? Nós nunca saímos por aí obrigando ninguém a aceitar Jesus Cristo, a entregar a vida no altar de Deus. Nós pregamos a palavra com amor e misericórdia, mas como já diz o profeta Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Jesus falou, quando vocês entrarem numa cidade que não quiserem receber a palavra de vocês, obriga, impõe, briga, discute, bate, não, sacode a poeira dos vossos pés e vira as costas e vai embora. Haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para eles. Segue o caminho. Inclusive Jesus disse que não lançai pérola. Amém. Irmão, a realidade é que o Evangelho é uma causa. Tanto é uma causa que ele vem sendo regado com sangue. E o cristão que não entende a causa que é o Evangelho, ele nunca atingirá a plenitude do que Deus tem com ele. Está aí a Bíblia. Levantou-se Caim e matou Abel. Começou, né? Aí vem, levantou-se João Batista, cortaram a cabeça dele. Jesus, pregaram na cruz. Paulo, diz a tradição judaica, decapitado por Nero. Pedro, diz a tradição judaica, crucificado de cabeça para baixo. Estevão, diz a Bíblia, apedrejado até a morte. Eles tinham uma causa que também os levava até a morte. Agora a realidade é, muitos têm uma causa falsa que os destruirá, outros porém têm uma causa verdadeira. O importante é ter a causa verdadeira. E na verdade, viver é ter uma causa pela qual se possa morrer. Esta é a verdadeira vida. Quando você acha uma causa verdadeira, com princípio, com honra, com dignidade, fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo, e quando você tem uma causa que você possa entregar a vida por ela, aí você achou a plenitude de Deus. É só ver os apóstolos, todos martirizados, com exceção de João. É ver o próprio Cristo, que é o símbolo, é a representação do Evangelho. Agora, quando eles chegaram a este ponto de entregar a vida pelo Evangelho, é que eles conquistaram a maior glória.
E o cristão que não entende, né, como Jesus diz em Mateus, em outras partes do Evangelho, aquele que quiser achar a sua vida, vai perder. Mas o que perder por amor de mim e do Evangelho, que comprar essa causa com a sua vida, vai achar. É muito simples. É muito simples. Mas essa simplicidade precisa de coragem, de valentia. Por isso que Jesus diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer poder para investir a tua vida na causa do Evangelho? Porque ele diz, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas. Você sabe o que quer dizer a palavra testemunha? Ela é igualzinha à palavra mártir. Mártir. Ou seja, Jesus está nos chamando para morrer pela causa. Enquanto tem um monte de gente aí dizendo assim, eu sou doido para receber uma consagração, que eu quero viver da obra. Há poucos dias eu tive a oportunidade de dizer para alguns jovens que estiveram comigo, alguns, que inclusive levaram das nossas fitas para uma terra um pouco distante, e eu disse para ele, olha, Deus não nos chama para viver da obra, Ele nos chama para morrer pela obra. Se o cristão entender esse chamado e aceitar, aí sim ele verá a glória de Deus. Claro, ninguém entra na igreja dando a vida por Cristo. Eu não entrei dando a vida por Cristo. Agora, hoje, o que eu mais quero fazer é isso. Amém, meu? Eu quero acordar servindo a Cristo, quero dormir servindo a Cristo, eu quero todo o meu dia, todo o meu tempo, todas as minhas ações para a glória de Deus. Amém? Amém. Você já comprou essa causa? Essa causa é como Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas acrescentadas. Irmão, mas tem um detalhe, numa causa, quando você entra para uma causa, você não visa tirar dela lucro, você visa dar a ela lucro. A causa é mais importante do que você, sim ou não? O Evangelho é mais importante do que você ou não? O Evangelho é a representação da palavra de Deus, é a representação de Cristo. Ele está acima da sua vida ou não está? Amém. Deus disse, eu velo sobre o homem para cumprir, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Amém. Então, meu irmão, numa causa você não visa tirar proveito dela, você visa se dar para que ela seja engrandecida. E nesta causa do Evangelho, quando você se dá, Deus te engrandece, ainda que nessa terra todos te vejam como um pobre coitado, no fundo de uma prisão e depois tendo a cabeça numa bandeja, mas haverá alguém cujos olhos não estão mortos nessa terra, que dirá, dos nascidos de mulher, ninguém é maior que este. Entende a causa? A causa é essa. Só que hoje no Evangelho as pessoas estão querendo entrar para a igreja, estão querendo fazer seminário, estão querendo assumir púlpito, para quê? Para usufruir da causa, quando na verdade nós temos que nos dar a causa. E quando você não tem a visão correta, meu irmão, quando você não está na igreja certa, para ouvir a palavra certa, você vai achar que todo mundo é santo e está servindo bem a causa. Temos por aí um cidadão que ele cobra 5.000 reais para pregar numa igreja. Por menos de 5.000 ele não vai. Não vou falar o nome da praga não. Por menos de 5.000 ele não vai. Meu irmão, ele cobrar 5, 10 mil, pouco importa. O que eu fico indignado é que sempre aparece um mercenário para pagar. Não está vendo que o homem está querendo usufruir da causa e não se dar a causa? Olha o exemplo de Paulo. Não pedia nada para ninguém. Quando Paulo pediu oferta, não foi para ele, foi para a igreja que estava passando de dificuldade. Não era para ele. Ele mesmo com as suas mãos fazia as suas tendas e vendia e ajudava. E o que você acha nas igrejas modernas? Campanha da casa própria. Querem usufruir da causa. Campanha da
prosperidade, querem usufruir da causa. Campanha do empresário, eles querem usufruir da causa. Estão fora, estão cortados, não herdarão o reino de Deus. É simples, 2 mais 2 igual a 4. E como eu estava falando, eu fico indignado que homens pegam do cofre da igreja, do dinheiro suado do povo que oferta em nome de Deus, dízimos e ofertas, e o camarada mete a mão no caixa da igreja e paga 5 mil reais para um cara chegar na igreja e pregar 30 minutos, 40 minutos. Que desrespeito, que falta de caráter. Será que dentro da igreja não tem ninguém para chegar na frente e ler um verso bíblico que precisa pagar 5 mil para um camarada vir de longe? Que absurdo! Pessoas que estão somente usufruindo da causa de Jesus Cristo, estão pisando no sangue de Jesus Cristo, só estão querendo colocar o seu ninho no alto. Homens que chegam diante da igreja, irmão, o meu salário no mínimo é 10 mil por mês, e ainda põe o nome de Deus na frente. Deus me abriu as portas, as suas portas do inferno. Meu irmão, como é que o homem encontra coragem e dignidade para dizer que vai chegar num lugar para pregar a palavra de Cristo e cobrar, desrespeitando o próprio Cristo, o Senhor da causa, que ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Como é que eu posso comercializar aquilo que não é meu? São os piratas do mundo espiritual, estão pirateando a palavra de Cristo. Você precisa entender, meu irmão, que o evangelho é uma causa, e uma causa você se dá a ela e não explora ela. E quando você vê alguém explorando a causa que é o evangelho, pode, meu irmão, tirar a dúvida: está cortado do reino de Deus. E essa frase que eu tenho dito, que Deus não nos chama para viver da obra, Ele nos chama para morrer pela obra, tem escandalizado muita gente. Muita gente, meu irmão, já não consegue mais me suportar. Eu perdi muitos amigos nos últimos anos, graças a Deus. Como eu estou feliz de ter perdido alguns amigos, porque eu comecei a sentir que o amigo Jesus, ele veio se aproximando cada vez mais. Quanto mais eu fui ficando implacável, radical, mais eu fui sentindo Deus de perto. O evangelho é uma causa. Causa do evangelho tem conhecido os missionários, aqueles que largam o comodismo da sua casa, o comodismo, às vezes, o afeto dos seus filhos, e vão para os campos missionários, deixam a família, sofrem a distância, vão para a terra estranha, são obrigados a comer comidas que muitas vezes, meu irmão, eles nunca imaginariam, tem que se adaptar, tem que encarar aquilo. Por quê? Eles conheceram a nobreza da causa que é o evangelho, eles estão se dando a causa. Evangelho é isso. E esse nível de palavra, meu irmão, é que faz uma seleção tremenda no reino de Deus. É por isso que eu sempre digo para você, meu irmão, a igreja aqui vai encher sim, mas só vai encher quando for com valentes. Pessoas realmente que comprem a causa de Jesus Cristo, que valorizem o seu sangue derramado. Não são aqueles que, em nome de Jesus, de sangue de Jesus tem poder, eu vou ter minha casa própria. O sangue de Jesus tem poder, eu vou ser o empresário. Eles inverteram tudo. Não, o sangue de Jesus tem poder, tem sim, para me redimir, abrir minha mente, me fazer entender a causa do evangelho. O sangue de Jesus tem poder para que eu seja um obreiro na seara do Senhor Jesus, doando a minha vida e não explorando o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Inverteram, e Deus há de me dar espaço, e esses homens hão de me ouvir. Eles hão de me ouvir. Paulo diz o quê? O viver é Cristo. Ah, tá. E o morrer? Claro. Quando a causa é verdadeira e você morre por ela, é lucro. Amém, meu irmão? Amém. Agora, se você explora a causa, se enche, você vai receber a mesma palavra que receberam os fariseus. Eles já receberam o seu galardão.
já receberam. Eles estão trabalhando pelo que é da terra, então já receberam o seu galardão. Amém, meu irmão? Mas você que trabalha pelo aquilo que é do céu, o seu galardão será ainda manifesto. Como? Aquilo que Paulo diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Compre, meu irmão, a causa como ela tem que ser comprada. Invista a tua vida no reino de Deus. Esta causa do evangelho, você não pode determinar as coisas. Jesus disse assim: olha, digno é o obreiro do seu salário. Obreiro da onde? Da seara. Que seara é essa? A causa do evangelho, né? Então, digno é o obreiro do seu salário. Quem é o Senhor da seara? Então, quem é que determina o salário? Como é que um hipócrita pode chegar e dizer: eu quero 5 mil reais para abrir a Bíblia e pregar o evangelho nessa igreja? Ele está determinando o salário dele na seara que não lhe pertence. Ele está cortado do reino de Deus. Mas tem nome na mídia, tem nome na revista. Quando fala o nome do hipócrita, aí todo mundo olha o fulano. Mas sabe quem é o todo mundo que exalta o fulano? É o todo mundo que não sabe recitar João 3,16. As pessoas não conhecem Bíblia, meu irmão, e acham que quem chega no púlpito dá meia dúzia de cambalhota, e grita um pouquinho, e dá uns glória, e não sei o que, acha que pronto, é homem de Deus, está gritando, está cheio do poder. Os demônios caem por terra, gritando e esperneando, e não estão cheios do poder. Quem foi que disse que gritar é símbolo de estar cheio do poder de Deus? Conheço pregadores, meu irmão, que quando falam, parece que você vai dormir, de tão suave que o camarada fala. Pessoas às vezes até de 75, 80 anos, mas cada palavra que o homem solta é uma unção tremenda dentro da igreja, meu irmão. Não dá um grito, não dá um glória, não vira uma cambalhota, não sapateia. Por quê? Porque não é o aspecto físico que manifesta o poder de Deus, é a própria palavra de Cristo anunciada. As pessoas confundem tudo. A causa do evangelho, meu irmão, é tremenda. Observa os homens que foram considerados grandes homens de Deus. Qual foi o fim desses homens? Aqueles que foram considerados grandes homens de Deus, realmente, os exemplos que a Bíblia nos dá, são que esses homens sempre foram levados à morte. Pedro, depois de ser líder da grande igreja em Jerusalém, e ali só tinha gente rica, só tinha gente rica na igreja de Pedro, os judeus ali de Jerusalém, meu irmão, tinha condição. Numa pregação, Pedro anunciou a palavra, 3.000 se converteu. Depois, na outra pregação, 5.000 se converteu. Daqui a pouco está todo mundo vendendo as suas propriedades e levando dinheiro para entregar lá na igreja onde Pedro estava liderando. Aquela igreja tinha muito dinheiro. Mas Pedro não está usufruindo dessa questão, ele está se dando, porque lá em Atos 3, um homem estendeu a mão para ele. E ele disse o quê? É isso aí. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. A causa que eu pertenço, ela tem algo que você não pode imaginar. A causa que eu pertenço, ela tem uma virtude tremenda, acima do ouro e da prata. E essa causa que eu sirvo vai te levantar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Esta causa não é comprada por dinheiro. Pedro foi pregar num lugar e tinha um mágico que, quando viu que Pedro orava e o poder se manifestava, ele puxou dinheiro do bolso e disse assim: olha, me dá desse poder também. E Pedro disse assim: o teu dinheiro seja para a tua condenação, porque cuidaste que o dom de Deus é adquirido por dinheiro. Meu irmão, nós precisamos ser pessoas valentes acima da própria valentia, para que Deus nos escancare as portas, e esses todos que são doutores e mestres chamados pela sociedade evangélica cega, eles estejam num banquinho na hora que a gente abrir a boca para pregar. Eles vão cair do banco.
eles não vão conseguir ficar de pé, porque nós sabemos aonde está o Espírito Santo. Nós sabemos que causa realmente ele está trabalhando, em qual causa ele está realmente edificando. Tem muita coisa que parece, mas não é. E é por isso que eu digo para você, meu irmão, lê Bíblia. Jesus já falou, examinai. E entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Tenha essa vida com Deus. Porque quando o Espírito Santo começa a abrir aquela televisãozinha assim, né? Falando da visão espiritual na sua frente, meu irmão. Lá na sua mente as coisas começam a esclarecer. E o Espírito Santo está vendo só? O Espírito Santo está vendo ali? Olha o que estão fazendo aqui. Olha o que estão fazendo ali. E ele te mostra o rebanho de Deus sendo massacrado. O rebanho de Deus sendo explorado. Vidas que ansiavam por servir a Cristo, mas que já estão sepultadas. Homens e mulheres que poderiam ser cheios do Espírito Santo, fazendo uma diferença tremenda na nação, hoje estão completamente mortos e não serão mais nada no reino de Deus. Por isso, a seara é grande e os obreiros sempre serão poucos. Há uma causa na qual Deus nos chama, mas nessa causa é aquele que quiser achar a sua vida, eles querem achar a vida deles. Há pouco eu soube de um cidadão aí, que foi pregar num lugar e ele dizia assim, irmãos, eu vou dar aqui dei uma oferta de R$1.100. Jesus agora tem a obrigação de me devolver 100 vezes mais. Ele multiplicou lá, né? E ele vai ter que me devolver X. Ele é obrigado a me devolver, porque eu dei essa oferta de R$1.100. Ele não sabe que ele é um fariseu e um hipócrita. A palavra do Mestre Jesus diz, tu quando deres uma esmola, não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. E o povo ouve tudo isso, esses hipócritas de microfone atrás do púlpito, e eles, glória a Deus e aleluia. E a minha bronca é contra as lideranças, que não se levanta com coragem e diz assim, irmão, me dá esse microfone aqui, irmão, não é força de expressão, me dá esse microfone aqui, encerrou a sua pregação, muito obrigado, vai embora. Deixa essas palavras nocivas contaminarem o rebanho de Cristo, sepultar a visão espiritual do povo. Os homens pegam 5, 10 mil reais do caixa da igreja para dar para um homem chegar lá, abrir a Bíblia e falar besteira. Porque nós que conhecemos teologia, meu irmão, vemos que o homem está cheio de problemas. Faltou para ele um monte de banco, um monte de degrau espiritual. Ele dá uns gritos lá e todo mundo glória, aleluia, e a gente está vendo que ele só está falando besteira, está ferindo a teologia, o conhecimento bíblico dele está completamente equivocado, e vai profecia, e vai profetada, um monte de besteira. Por quê? Porque na verdade eles querem se usufruir da causa e não se entregar à causa. A pergunta nesta noite, meu irmão, é muito simples, para que você veja a glória de Deus. Você quer usufruir da causa do Evangelho ou quer entregar-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional a esta gloriosa causa do Evangelho? Entrega-te. Põe a tua vida como holocausto. Os holocaustos lá dos animais, lá no Antigo Testamento, passaram, mas continua no Novo Testamento com a nossa vida de entrega. A nossa vida é o holocausto que Deus quer hoje entregar. Você quer entregar a sua vida? Então entrega mesmo, porque Deus está te ouvindo. Deus está esperando a sua declaração. Se o seu entendimento está sendo aberto pela palavra, se é que Deus está falando realmente, Deus vai ouvir a tua oração, e o Espírito Santo vai pegar essa oração, vai levar lá diante do Pai, e vai dizer assim, Senhor, está aqui essa oração, vem de mais um valente na seara do Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe, pelo Evangelho, que é a sua causa eterna. Amém? Amém. O Evangelho que esteve oculto, como diz Paulo, em tempos antigos, mas agora revelado para a salvação de todos os povos. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.